os trabalhos dessa tarde, trazendo o professor Gustavo Rocha, com o tema Mente Além do Cérebro. O Gustavo Rocha é professor adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal da Bahia, professor do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia, História das Ciências, também da Universidade Federal da Bahia, de Feira de Santana, autor do livro História do Atomismo, Como Chegamos a Conceber o Mundo como Concebemos, trabalha com História e Filosofia das Ciências, com ênfase em História da Física do século XX, História e Filosofia da Psicologia, Epistemologia e o diálogo entre ciência, religião e espiritualidade. Ele é bacharel em Física e mestre em História da Ciência pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade da Bahia, com doutorado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, como bolsista CAPES da Fulbright em Cambridge, nos Estados Unidos. Estágio de pós-doutorado como bolsista em Oxford, para a América Latina, na Universidade da Califórnia. Atualmente em estágio de pesquisa de pós-doutorado do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolve o projeto de pesquisa Visões de Mundo, Epistemes Rejeitadas e o Sistema de Saberes Modernos. E, ademais, leciona a disciplina Uma História da Sombra da Ciência Moderna no programa de pós-graduação Cristina travou? Vasto, para que ele tenha tempo para sua apresentação. Então, com vocês, o Gustavo. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Lubrate para estar aqui com vocês hoje. É uma grande honra para mim poder participar deste evento tão importante. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre o que eu estudo e por que eu me interessei pelo tema que eu vou apresentar para vocês. Então, eu sou físico de formação, mas trabalho com História e Filosofia da Ciência. A minha área é chamada epistemologia. Episteme, do grego, significa conhecimento. Então, o estudo do conhecimento humano, ou dos fundamentos do conhecimento humano. Ou seja, o meu interesse é saber como nós conhecemos, saber como nós sabemos. Então, quando você busca os fundamentos do conhecimento humano, você pode fazer isso de duas formas. De uma forma puramente abstrata e de uma forma concreta. A forma concreta é entender dentro do contexto histórico e do desenvolvimento histórico do pensamento humano como as nossas formas de compreensão da realidade mudam com o tempo. É essa abordagem que eu faço, por isso eu chamo de epistemologia histórica. Então, eu estudo como, ao longo do tempo, nós mudamos as formas como nós entendemos o conhecimento humano. O conhecimento humano que eu estou interessado é o conhecimento tanto da natureza da realidade quanto da natureza humana. De fato, entendendo a condição humana como sendo introduzida num universo mais amplo, a forma como nós entendemos esse universo mais amplo acaba condicionando a forma como nós entendemos a nós mesmos. Então, por exemplo, hoje nós temos uma narrativa da ciência convencional que eu chamo de épico-evolucionário, que é essa narrativa que tudo que nós conhecemos começa num momento chamado ponto de singularidade, que é conhecido como Big Bang, cerca de 15 bilhões de anos atrás, o universo começa a expandir e passa de um período onde ele é muito quente e aos poucos vai esfriando.
e nisso vão formando as galáxias, os sóis, os planetas, e incluindo o nosso sistema solar, o planeta Terra, e em termos de 1 bilhão de anos, a vida na Terra apareceu, essa se desenvolveu, e aí nós temos toda essa deriva genética que culminou nos seres humanos e na sociedade humana. Essa grande narrativa, que eu chamo de época evolucionário, ela é uma narrativa que parte de uma perspectiva reducionista, no sentido que a ciência última que analisa o constituinte último da realidade seria a física, como a física de partículas ou a teoria quântica de campos. Então, nessa perspectiva, tudo seriam subpartículas atômicas, como quarks e leptons, que constituem toda a realidade existente. Essas partículas interagem entre si, estão em movimento, e nessa história cósmica, nessa narrativa cósmica, nós teríamos uma explicação de tudo, incluindo a condição humana. Nessa narrativa, não há espaço para nada que não seja material, e, portanto, a ideia de que a natureza humana tem algo que transcende ou que precede a nossa materialidade estaria fora de questão nessa narrativa. Por isso eu digo, quando a gente tem uma definição de natureza da realidade, nós temos de forma implícita uma definição já condicionada da natureza humana. Então, como epistemólogo, eu quero discutir e criticar as formas como nós chegamos a conceber o mundo da forma como nós concebemos e como nós chegamos nessa narrativa, e se justifica ou não essa narrativa. Então, nesse sentido, eu vou partir direto para a questão da natureza humana e pensar que nessa narrativa nós temos aquilo que o historiador da ciência chama de anomalias. Anomalias são fenômenos que aparecem para a comunidade científica que não cabem nessa grande narrativa. Então, eu vou começar compartilhando um slide meu com vocês. Preciso compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Eu posso compartilhar a tela, porque eu não estou encontrando aqui o meu... Pode sim, Gustavo. É que eu não estou encontrando o meu slide aqui, né? Agora eu encontrei. Ótimo, obrigado. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Bom, então vejam bem, essa grande narrativa, que eu estou chamando aqui de época evolucionário, ela tem algumas anomalias quando a gente estuda a natureza humana. Ela tem anomalias em geral, mas aqui eu quero focar para vocês sobre os estudos da consciência humana, que implica diretamente na nossa concepção de natureza humana. Então, eu quero fazer uma analogia. Levem isso apenas como uma metáfora, uma metonímia. Não é para levar isso de forma literal. Quero fazer uma analogia com a história da física moderna. Qual que é a minha analogia? A física moderna é tudo aquilo que a gente conhece da física a partir do ano 1900, aproximadamente. Então, até esse período, que é o que a gente chama de física clássica, você tem uma concepção da realidade física que é bem colocada pelo físico britânico Lord Kelvin nessa palestra que ele deu para a Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Ele falou em 1900 o seguinte: não há nada mais de novo a ser descoberto pela física. Tudo o que nos resta são medições mais e mais precisas. Essa física clássica é aquela física que a gente ensina no ensino médio, que é o estudo de pêndulos, planos inclinados, arremesso de projétil, essas coisas. Ela inclui tanto a mecânica clássica, mecânica newtoniana, quanto a termodinâmica clássica e o eletromagnetismo. Então, com essas três grandes áreas, os físicos entendiam, como Lord Kelvin, que tudo aquilo que nós chamamos de propriamente físico já tinha sido estudado pela ciência e nós tínhamos já formuladas as leis gerais que regem esses fenômenos físicos, como fenômenos elétricos, magnéticos, a natureza da luz, que é uma síntese do eletromagnetismo, ainda o movimento, que é a mecânica clássica, e os fenômenos térmicos, que é a termodinâmica clássica. A ironia é que, em 1900, uma dessas anomalias que existia na física da época
foram decifradas algumas dessas anomalias. Uma delas é o chamado fenômeno da radiação de corpo negro. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas um físico alemão chamado Max Planck lançou um trabalho em 1900 para tentar entender esse fenômeno que não era compreendido pela física clássica. O fato é que, de 1900 a 1925, aproximadamente, toda a física clássica foi modificada naquilo que hoje a gente chama da física quântica. De uma forma um tanto análoga, em 1905, um jovem físico, o Albert Einstein, publicou um trabalho que é a primeira apresentação do Einstein daquilo que nós chamamos de relatividade restrita. 10 anos depois, em 1915, ele formulou aquilo que é a relatividade geral, que é quando ele aplicou o raciocínio da relatividade restrita para a gravitação. Não importa os detalhes, eu só quero mostrar que essas duas revoluções, a física quântica e a física relativística, mudaram a forma como nós entendemos o mundo físico. E que, portanto, o Lord Kelvin estava redondamente enganado quando ele afirmou que não havia nada mais a ser descoberto pela física. E o que acontece que as anomalias, como o caso do Max Planck, que estudava radiação de corpo negro, ou a primeira aplicação que o Einstein fez dessa teoria do Planck para entender outro fenômeno que não era entendido na época, que é o chamado efeito fotoelétrico. Esses fenômenos, radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico, efeito Compton e uma série de outros efeitos na física, eram anomalias porque não eram compreendidas no quadro da física clássica. Com o avanço da física moderna, ou seja, o avanço da física relativística e da física quântica, nessas primeiras 3 décadas do século XX, nós tivemos o desenvolvimento da física moderna. E aí esses fenômenos deixaram de ser anomalias, porque dentro desse quadro, esses fenômenos que eram anomalias passam a ser entendidos. Então, o que acontece? A física quântica, ela basicamente é útil para entender aqueles fenômenos que tratam de objetos do tamanho de átomos e moléculas. Para objetos muito grandes, e aqui eu faço vocês prestarem atenção nesse gráfico, nesse eixo, que é o eixo Y, que é esse eixo vertical de cor laranja, vocês podem observar que quando eu caminho da física clássica para a física quântica, eu estou indo dos objetos maiores para os objetos menores. Quando esses objetos são tão pequenos quanto o tamanho de átomos e moléculas, aí a física quântica se torna relevante. Aquelas anomalias apareciam justamente quando se tratava de objetos muito pequenos. E a física quântica, então, ela inclui a física clássica para os casos de objetos muito grandes. O mesmo vale pela física relativística, mas agora a questão não é o tamanho dos objetos, mas a velocidade que esses objetos estão se movendo. Então, quando a velocidade é muito pequena, longe da velocidade da luz, esses objetos obedecem às leis da física clássica. Quando esses objetos têm uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, e aqui eu remeto a vocês ao eixo X, que é esse eixo no horizontal de cor vermelha, quando a velocidade é muito alta, a física relativística se torna necessária para entender os fenômenos. Então, o que a física clássica não explicava eram os fenômenos para objetos muito pequenos, na ordem do tamanho de átomos ou partículas subatômicas, ou objetos em velocidade muito grande, próximos da velocidade da luz. Quando as duas coisas acontecem, você tem objetos muito pequenos a velocidades próximas da luz, você tem que ter a união das duas teorias, que é a teoria quântica relativística. Isso é o caso, por exemplo, do estudo de colisões de partículas em aceleradores de partículas, como é o caso do CERN, o maior acelerador de partícula que nós temos, que fica na Suíça. O CERN, então, é um exemplo de aplicação da física quântica relativística, porque você tem objetos de ordem subatômica que são acelerados a velocidades próximas da luz. Então, nesse quadro azul, você tem as duas coisas,
objetos muito pequenos a velocidades muito próximas da velocidade da luz. Então, nesse caso, você precisa das duas teorias. Então, se o mundo do Lord Kelvin, quando ele fez aquela afirmação em 1900, estava restrito à física clássica, esse quadrante vermelho do meu gráfico, agora, com a física moderna, nós temos esses outros 3 quadrantes, digamos assim, que trata dos fenômenos de objetos muito pequenos a velocidades muito altas. Aqueles fenômenos que antes eram anomalias, ou seja, eles não eram compreendidos dentro do quadro da física clássica, que é essa do quadrante vermelho, esses fenômenos passaram a ser justamente o que você espera nesse novo paradigma da física moderna. O que eu quero dizer é que o estudo da consciência no século XX e XXI provavelmente está passando por uma transformação parecida com essa da analogia que eu fiz da física. E agora eu quero, então, fazer essa analogia com o estudo da consciência. Vejam bem, se a gente pensar o estudo da consciência dentro do século XIX, XX e XXI, nós podemos ter o que foi a síntese, digamos, do materialismo ou do fisicalismo no século XX, que é a teoria computacional da mente humana, que tem um representante que foi já falecido, o Marvin Minsky, que foi um desses primeiros cientistas cognitivos a ter um laboratório de inteligência artificial no MIT. Ele falou, e aqui eu faço analogia com o Lord Kelvin em 1900, ele falou, na segunda metade do século XX, que nós somos tão somente máquinas feitas de carne, carregando um computador dentro de nossas cabeças. Ou seja, que o cérebro é um processador de informação feito de carne. Essa, digamos, é a formulação mais avançada do materialismo ou do fisicalismo para entender ou naturalizar a mente humana sob uma perspectiva da ciência convencional, aquela que está dentro desse época evolucionário que eu estava narrando agora há pouco. O que eu quero dizer é que, assim como na analogia com a física clássica, o Marvin Minsky está aproximadamente correto, digamos assim, se nós nos restringirmos aos fenômenos que ele próprio estava restrito nos seus estudos, ou seja, o estudo da relação entre a mente e o cérebro de estados comuns da consciência, adultos saudáveis sendo investigados, por exemplo, por tomografia por emissão de pósitron, ou por ressonância magnética, eletroencefalograma e tantos outros instrumentos que nós criamos no século XX para estudar a relação entre a mente humana e o cérebro. De toda forma, essa relação que é entendida numa analogia com o computador, que é essa analogia da teoria computacional da mente, ou seja, a mente seria o software e o cérebro seria o hardware. Então, nessa concepção, nossa mente não seria algo que tivesse uma existência como o hardware. Assim como o software não tem existência própria, ele só é concebido dentro da percepção de uma máquina lógica, concreta, material, que é o hardware. Da mesma forma, a mente não existiria por si mesma. Ela seria apenas uma estrutura dada por uma materialidade que é o cérebro, que seria análogo ao computador. De toda forma, essa é uma metáfora muito útil, digamos assim, para entender a relação da mente com o cérebro quando estudamos estados comuns da consciência. A minha analogia, no caso, é justamente com os estados incomuns de consciência. E aí, nesse sentido, eu quero fazer, assim como eu fiz o eixo X, o eixo Y, na analogia com a física clássica, eu quero dizer que aqui, no caso, o eixo X, que é o vermelho, seria o caso de, ao invés de estar próximo da velocidade da luz, naquela analogia, é o caso de estarmos estudando fenômenos onde a conexão mente-cérebro está sendo estudado ao redor da morte. Então, quanto mais próximo da morte nós estamos, mais nós percebemos que aquele modelo computacional da mente passa a falhar. Ele não funciona mais para entender os fenômenos que são estudados da consciência humana ao redor da morte. Exemplos desses fenômenos são estudos de experiências de quase morte, de lucidez terminal,
crises de aparição, visões de leito de morte e assim por diante. Eu vou falar sobre alguns fenômenos desses mais à frente. Analogamente, quando nós pegamos o eixo Y, esse laranja, eu quero dizer que o mesmo acontece quando nós estudamos fenômenos próximo do nascimento, como os fenômenos chamados de cortes, que eu vou falar um pouco mais, que é uma abreviação em inglês, para casos de tipo de reencarnação, essas crianças que antes de chegar aos 6, 7 anos, e entre o período que ela começa a falar, nesse período ela começa a trazer memórias e reações e atitudes outras que são relacionadas a vidas outras que não aquela que a criança está vivendo. Casos de síndrome de Savant, sobre os quais também falarei agora há pouco, também são casos onde nós podemos fazer uma analogia com a proximidade do nascimento, porque são adultos que ficam presos na infância por uma espécie de retardo cognitivo causado por uma série de síndromes distintas. Bom, de toda forma, no estudo desses casos, que nós poderíamos chamar de anomalias dentro da perspectiva aquela do Marvin Minsky, que é a teoria computacional da mente, dentro desses casos, a teoria computacional da mente passa a falhar, assim como a física clássica falhava ao estudar objetos de velocidades próximas da luz, objetos tão pequenos quanto átomos. Aqui, quando nós estudamos a relação mente-cérebro em estados de consciência que nós poderíamos chamar anômalos, ou seja, próximo da morte ou próximo do nascimento, essa teoria computacional da mente deixa de funcionar e a gente precisa de um outro modelo, uma outra metáfora, que não essa metáfora do computador, para entender a relação entre mente e cérebro. Além disso, eu coloquei esse quadrante verde para dizer que essa ideia de estar próximo da morte ou do nascimento deve ser tomada não apenas de forma literal, como é o caso dos cortes, que são casos de tipo de reencarnação, ou dos estudos de experiência de quase morte. Literalmente, nós estamos falando de casos próximo do nascimento, próximo da morte. Eu quero dizer que isso também pode ser tomado de forma metafórica, simbólica. Por exemplo, as chamadas experiências místicas têm como metáfora, analogia, a ideia de uma morte do ego e um renascimento de um eu superior, ou um despertar de um eu superior que estava adormecido. Então, seja no sentido de despertar ou no sentido de renascer, você tem, de novo, uma referência ao nascimento e à morte. Então, por isso eu falo sempre que é próximo da morte ou do nascimento, seja de forma literal ou de forma simbólica. Quando nós estudamos esses fenômenos que são anômalos sob a perspectiva do estudo dos estados comuns da consciência e o modelo computacional da mente sobre a relação entre mente e cérebro, quando nós estudamos essas anomalias, nós precisamos de um outro modelo para conexão mente-cérebro que não seja esse do cérebro como produtor da mente, igual o hardware como produtor do software. Nesse sentido, eu quero dizer que, ao buscar uma metáfora alternativa, que não a metáfora computacional da mente, nós estamos criando uma heresia para todo o sistema de saberes moderno, porque, de certa forma, nós, ao buscarmos metáforas alternativas, acabamos desafiando aquela narrativa cósmica que eu acabei de chamar de épico evolucionário, que, nesse sentido, a consciência seria algo como parte da fabricação da realidade e não somente um epifenômeno, que é um nome em filosofia, para um fenômeno que é secundário, que não é primário, ou seja, ele não tem existência própria, ele é apenas uma espécie de ilusão que aparece sobre, por isso a ideia de epifenômeno, é um fenômeno acompanhante ou sobre o fenômeno principal, que é o que realmente existe, que é o que realmente acontece. Então, se a gente buscar metáforas alternativas a essa da teoria computacional da mente, e há várias dessas metáforas alternativas, nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas o fato é que nós acabamos por sugerir que a consciência tem uma existência própria que não é somente um epifenômeno, ou seja, não é apenas
um fenômeno acompanhante do fenômeno real que seria o cérebro, o sistema nervoso, o corpo, a natureza material dentro da qual a nossa experiência humana está ancorada. Então, nesse sentido, eu quero dar alguns exemplos dessas experiências anômalas para vocês terem uma ideia como que isso não encaixa nessa que eu coloquei aqui como a teoria computacional da mente relacionada a esses estudos de estados comuns da consciência de pessoas adultas saudáveis que eu estou representando aqui nesse quadrante vermelho. Então, assim, e essa analogia, como na física nós tivemos uma passagem da física clássica para a física moderna que necessitou de uma revolução científica, que é essa revolução da física quântica e da relatividade restrita e geral. Da mesma forma, nós precisamos de uma revolução no estudo da consciência humana para tornar essas que hoje são anomalias, de acordo com o quadro geral das coisas que nós temos na teoria computacional da mente, para isso se tornar simplesmente os fenômenos que nós simplesmente esperaríamos num novo paradigma. Então, eu vou fazer uma viagem, digamos assim, panorâmica sobre algumas dessas experiências. A começar pelas experiências de quase morte, que são estudadas de forma sistemática, científica, dentro de uma comunidade científica, a partir, mais ou menos, de meados da década de 70, que marca 75 a publicação desse livro do Raymond Moody, que, a princípio, é um livro de divulgação, não tem ainda a pretensão de ser científica esse estudo, essa obra, mas deu o ensejo para a formação de uma comunidade que estudasse esse tipo de experiência. Bom, entre 75 e 2005, esse handbook, que é um compêndio dessa área de estudo, mostra que já havia 55 grupos de pesquisa, 65 estudos realizados, envolvendo mais de 3.500 sujeitos e 600 publicações. As experiências de quase morte são experiências que acontecem quando a pessoa passa por um tipo específico de situação que pode ser variado, que dá, digamos, o gatilho para essas experiências. Um exemplo clássico é a parada cardíaca. Não é o único exemplo, pode ser um acidente, pode ser uma doença, a pessoa pode, de fato, ter estado próximo da morte ou não. Às vezes ela sofreu um acidente, não teve perigo de morrer, ela sai ilesa do acidente, mas, no entanto, o fenômeno acontece da mesma forma. Então, o que engatilha esse fenômeno é uma variedade de situações. No entanto, o fenômeno é comum. Ele é comum e não só relatado nos tempos modernos, na sociedade moderna, como existem estudos transculturais e diferentes experiências civilizacionais e culturas que relatam a mesma fenomenologia. Então, digamos assim, parte da experiência humana esse tipo de fenômeno. Então, qualquer teoria, qualquer modelo que tente entender a natureza humana deve levar esse tipo de fenômeno em consideração, dada a universalidade desse fenômeno como nós o encontramos na história da humanidade. O fato é que esses fenômenos foram estudados e definidos por escalas, como o índice de peso da experiência de núcleo, que foi uma primeira tentativa de criar uma escala por esse pesquisador, Kenneth Ring, e a escala de Grayson, que é a mais usada hoje, criada em 83 por esse pesquisador, Bruce Grayson. A escala de Grayson é uma escala que tem 16 pontos, onde você tenta definir a fenomenologia dessa experiência, que é a experiência de quase morte. O que eu quero dizer é que esse é um estudo que exigiria uma apresentação própria, mas que entre esses fenômenos dentro das experiências de quase morte, eu quero destacar alguns. Um desses, que está aqui na escala de Grayson apontado como número 12, é uma experiência de estar fora do corpo. Existe hoje toda uma literatura que é justamente a literatura que tenta mostrar
que essa pessoa que estava, por exemplo, em coma e que relata uma experiência fora do corpo, ela relata alguma coisa que de fato aconteceu e pode ser verificado por outras pessoas. Então, hoje nós temos na literatura de estudos de experiência de quase morte algumas centenas de casos onde você tem a verificação do que a pessoa relatou, quando muitas vezes o cérebro dela estava não estava funcionando, ou seja, estava com uma linha no eletroencefalograma reta. Então, significa isso, é a definição hoje de morte clínica. Mas, no entanto, a pessoa, quando estava naquela situação, ela relata uma série de coisas que estavam acontecendo ao redor, que depois esse relato é verificado. Então, tem uma literatura sobre isso, e é uma das questões que nós colocamos aqui que desafia a teoria computacional da mente. Mas isso é apenas uma de várias questões que desafia a concepção computacional da mente, e que eu vou deixar para vocês pesquisarem e saberem mais sobre os estudos sobre experiência de quase morte. Eu quero apenas seguir e falar sobre os casos de savantismo. A síndrome de Savant, como é chamada, é uma outra anomalia que não é entendida pela neurociência tradicional, pelas ciências cognitivas tradicional, e nem pelas perspectivas da filosofia da mente, que nós poderíamos chamar de materialistas ou fisicalistas. O savantismo é uma síndrome que acontece em diferentes casos particulares que a criança tem uma dificuldade. Basicamente 3 grandes grupos de situações que acontecem esse tipo de dificuldade. Tem o autismo infantil, que é muito comum, tem a esquizofrenia infantil e tem um retardo mental também que é identificado na infância e perdura durante a vida toda da pessoa. O fato é que essa pessoa, o savant, tem uma dificuldade cognitiva que exige que essa pessoa tenha, durante toda a sua vida, a necessidade de um cuidador. No entanto, e esse que é o paradoxo da síndrome de Savant, apesar dessa pessoa não ter a capacidade de reproduzir a própria subsistência, ela tem um talento extraordinário que não foi aprendido pelas formas normais como nós entendemos que nós aprendemos as coisas. E esses talentos extraordinários incluem talento musical, talento matemático, talento para as artes, pintura, escultura, desenho, habilidades mecânicas, uma memória prodigiosa, uma alta capacidade sensorial, uma capacidade muito estranha de calendário humano. A pessoa simplesmente sabe qualquer dia da semana que cai qualquer dia do ano, desde milênios para frente ou milênios para trás, contando que a pessoa entenda a diferença entre o calendário juliano e o calendário que utilizamos hoje. De toda forma, isso não exige nenhum método ou fórmula ou algoritmo mnemônico, alguma técnica mnemônica que a pessoa usa e decora, não é essa a questão, ela simplesmente tem essas capacidades estranhas. O fato é que os casos de savantismo são extremamente raros. Eles são separados em 2 classes. Tem o savant de tipo 1, que é um savant talentoso, mas que é um talento que uma pessoa comum poderia alcançar, dado um treinamento adequado. Mas o que é realmente raro é o chamado savant de tipo 2. Esses são savants prodigiosos, que têm uma habilidade totalmente super-humana e que, no entanto, nunca teve que aprender aquela habilidade, ele simplesmente nasceu sabendo. Então, um exemplo é o Thomas Green Bethune, que era conhecido como Blind Tom, que é um caso ainda do final do século XIX, nos Estados Unidos. O Blind Tom foi vendido como escravo ainda na época da escravidão nos Estados Unidos, porque ele era filho de uma escrava que foi comprada por esse senhor que vocês podem ver nessa foto do lado do Blind Tom. O fato é que esse menino tinha uma
uma série de dificuldades. Ele era cego, ele tinha um atraso mental, ele tinha dificuldade para se comunicar e assim por diante. No entanto, como se descobriu, ele tinha uma capacidade musical simplesmente extraordinária. Ele podia escutar qualquer peça musical, independente da complexidade do estilo, e imediatamente tocar aquela peça no piano e guardar aquela peça para sempre como uma memória musical que ele acumulou centenas e milhares de peças ao longo da sua vida, o que levou a esse senhor que cuidou dele até o final da sua vida a fazer várias turnês na América do Norte e na Europa para mostrar esse fenômeno que foi o Blind Tom. Esse é um caso do final do século XIX, mas nós temos casos parecidos no século XX. Um outro caso que se tornou bastante conhecido por causa do filme Rain Man, com Tom Cruise e Dustin Hoffman, é o caso do Kim Peek. O filme Rain Man foi inspirado no Kim Peek. O Kim Peek morreu há pouco tempo, mas ele tinha a capacidade de ler um livro numa velocidade muito maior do que a nossa, onde ele lia com o olho direito a página direita, o olho esquerdo a página esquerda, depois sintetizava as informações e lembrava cada vírgula para o resto da vida. Então, ao longo da vida, ele leu alguns milhares de livros e ele sabia de tudo o que ele leu de uma forma que a gente chama de memória fotográfica, algo realmente fenomenal, porque nem pessoas muito treinadas em técnicas de memória e que ganham campeonatos de memória, etc., têm essa capacidade. Não é uma capacidade que pode ser aprendida até onde a gente entende, mas o Kim Peek era um caso extremo desse tipo de capacidade. Vocês podem, em cada um desses casos, pesquisar hoje na internet, no YouTube, etc., principalmente esses casos do século XX. Muitas dessas pessoas morreram há pouco tempo, outras estão vivas, então elas foram amplamente, são amplamente investigadas, e esses estudos viram documentários, viram filmes, viram, enfim, pesquisas que são depois compartilhadas para o grande público. Então, vocês encontram e eu sugiro que vocês pesquisem depois dessa apresentação, ou em outro momento, mas o fato é que você encontra com riqueza de detalhes esses casos recentes. Um outro caso é o Stephen Whiteshire, que nasceu em 74, e esse caso continua vivo. Ele é um britânico que é um savant, que pode, digamos, fazer um sobrevoo em qualquer grande cidade, Londres, Nova York, Roma, Florença, etc., e um sobrevoo de 40 minutos, uma hora de helicóptero que ele faz, ele simplesmente memoriza cada detalhe de tudo que ele vê. E depois ele pode voltar para a Terra e ficar 3, 4 dias pintando um painel como esse que vocês estão vendo, onde ele pinta toda a cidade, vista panorâmica que ele teve nesse sobrevoo de helicóptero, com a riqueza de detalhes das mínimas janelas, colunas de cada prédio, que depois pode ser verificado, e ele não erra nem um pouquinho cada um desses detalhes. É uma coisa realmente sobre-humana, impressionante, de novo, que não pode ser aprendida, mas simplesmente que há pessoas que têm essa capacidade. Um dos grandes estudiosos do savantismo, ele foi parte de um programa de televisão nos Estados Unidos, que eu traduzi aqui para vocês terem uma ideia de 3 savants que ele estudou no século XX. Agora, esse pesquisador morreu recentemente, mas para vocês terem uma ideia mais concreta do que é o savantismo, eu vou colocar aqui para vocês. Parece que deu um problema, eu sinto muito, mas não vai dar para... Deu algum problema aqui. Bom, então eu sinto muito, mas não vai dar para ver, mas eu também recomendo que vocês busquem esses nomes. Um é o Leslie Lenski. O Leslie Lenk, ele é um savant pianista, ele tem a capacidade, deixa eu ver aqui,
Não está aparecendo. Ele tem a capacidade de fazer, como o Blindstorm, ele consegue escutar uma música e reproduzir ela de memória e guarda uma memória musical por toda a vida, e ele faz concertos hoje no mundo inteiro. Tem um caso que é o Alonso, que é um savant escultor, e ele tem uma especificidade, ele esculpe animais. Então, por exemplo, ele vê uma vaca, um cavalo na fazenda, ele pega um pedaço de argila ou qualquer outro material, e aí, em termos de minutos, ele consegue reproduzir em grandes detalhes, numa escultura, aquele animal que ele viu. E tem um caso de um savant, que é esse calendário humano, e que também consegue lembrar o dia de toda a sua vida, ele consegue lembrar o tempo que tinha naquele dia. Então, você fala uma data, e ele fala se estava nublado, se estava chovendo, se estava ensolarado, e você pode conferir com o serviço do clima da cidade onde ele viveu, que realmente naquele dia estava aquele tempo. E ele, então, lembra de todos os dias da vida dele que tempo estava. Então, são coisas que não se explicam, mas são casos de savantismos que vocês encontram, embora o savant do tipo 2, que é esse mais raro, o savant prodígio, nós temos um pouco mais de 100 casos na literatura, não são muitos casos, são raríssimos, mas que, de toda forma, todas as tentativas da ciência moderna, neurociência, ciências cognitivas, etc., de explicar esses casos, até hoje falharam. Então, por isso que eu estou chamando a atenção que isso é uma anomalia no nosso sistema de saberes moderno. O outro tipo de caso, também próximo do nascimento, como o savantismo, são esses casos de tipo de reencarnação. Bom, muitas pessoas já devem saber sobre esse tipo de estudo, mas para aqueles que não sabem, esse pesquisador, que é o Ian Stevenson, em 1958, ele publicou um trabalho que foi motivado por um concurso da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, ou de parapsicologia, como nós chamaríamos também hoje. Esse concurso de ensaios era um concurso que estimulava as pessoas, pesquisadores, a escreverem sobre supostas evidências de memórias de vidas anteriores. O Ian Stevenson, que era um psiquiatra que devorava toda a literatura médica, das mais estranhas que vocês podem imaginar, ele encontrou 44 casos de outras pessoas, não que ele estudou, na literatura médica sobre crianças que lembravam de suas vidas passadas, supostamente. Eu estou colocando entre aspas, como ele próprio fez questão sempre de colocar. Mas, de toda forma, esses casos foram publicados em 1960, o que estimulou o criador da Xerox, o Chester Carlson, que foi um grande entusiasta da parapsicologia, a promover o trabalho do Ian Stevenson. Então, ele deu $1 milhão na época para o Ian Stevenson ter tranquilidade para fazer sua pesquisa, e $1 milhão para a Universidade de Virgínia, onde ele trabalhava e trabalhou a vida toda. E, nesse sentido, ele pôde criar o que hoje é chamado DOPS, que é a Divisão de Estudos da Percepção, mas que inicialmente era chamado de Divisão de Estudos da Personalidade, que, na verdade, é um nome um pouco que uma cobertura, digamos, para o que ele realmente sempre fez, que a gente poderia chamar de parapsicologia. De toda forma, ele começou a pesquisar esses casos ele próprio, e isso levou, ao longo de décadas, ao estudo de cerca de 2.500 casos, incluindo, inicialmente, casos na Índia, Sri Lanka, Brasil e Líbano. Posteriormente, com a ajuda de assistentes, ele pesquisou também casos na Turquia, na antiga Birmânia, Nigéria, Tailândia e Alasca. Esses primeiros estudos criaram um volume de casos o suficiente para ele publicar um livro dos estudos que ele próprio fez, que é conhecido como 20 casos sugestivos de reencarnação, e que ele publicou. Parece que o meu slide travou. Ok. E que ele publicou durante a sua vida,
uma série de outras obras dessa. O fato é que, além dele encontrar essas crianças, que entre o momento que ela começa ou aprende a falar e os 6, 7 anos de idade, a criança traz esse material, e o que era importante para os pesquisadores como Ian Stevenson e para os pesquisadores atuais que continuam fazendo esse tipo de pesquisa, é verificar que aquilo que a criança traz realmente bate com a realidade. Então, se ela fala de uma outra família, então seria o caso de procurar essa outra família. Se ela fala o nome XYZ, procurar se existem as pessoas XYZ e que elas têm as vidas que essa criança está relatando que elas têm, que de alguma forma ela está conectada àquelas famílias. Então, por mais extraordinário que isso pode parecer, o Ian Stevenson publicou isso, esse tipo de estudo foi reproduzido por outros pesquisadores, como o Satvant Parrisha, que é um psicólogo da Índia, ou o Erlendur Haraldsson, que é um psicólogo da Universidade da Islândia, já falecido, a Antonia Mills, que é uma antropóloga, PhD em Harvard, o Jürgen Keil, que é um psicólogo da Universidade da Tasmânia, e tantos outros, inclusive no Brasil. Então, esse tipo de estudo, ele tem uma metodologia própria, etc., mas que pode ser replicado. E, além disso, o que torna tudo muito ainda mais impressionante é que, ao longo dessa coleção de casos que ele colecionou, nesses 2.500 casos, mais ou menos, ele tem 225 casos que inclui marcas de nascença, ou seja, a criança tem uma marca de nascença ou um defeito de nascença que corresponde a alguma coisa da história que ela conta dessa personalidade anterior. Então, por exemplo, se a pessoa tomou um tiro, como é um caso dessa coleção de 225 casos do Ian Stevenson, e a pessoa tem uma marca de nascença que representa justamente onde a bala entrou e onde a bala saiu. E, nesse caso, 18% desses casos inclui uma verificação por registros médicos e laudos médicos e policiais, etc., que sugerem a conexão entre a marca de nascença e a vida da personalidade anterior que essa pessoa relata. Então, aqui eu estou falando de inúmeros fenômenos que são completamente incompreendidos, digamos assim, pela teoria computacional da mente, que seria o modelo mais avançado das ciências cognitivas, das neurociências, para explicar a relação entre a mente e o cérebro, que, no entanto, falha miseravelmente para entender esses fenômenos anômalos. Um outro tipo de fenômenos são os chamados fenômenos paranormais. Os fenômenos paranormais são fenômenos que hoje são classificados como psigama e psicapa, e eu vou explicar mais um pouco o que significa, mas que, no final do século XIX, recebe vários nomes, como força psíquica, ou a Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica chamou de pesquisa psíquica. O Max Dessoir, que foi um famoso médico e pesquisador alemão, ele criou a palavra parapsicologia, que é a palavra mais utilizada hoje. O Richer, já na tradição, digamos, da língua francesa, criou a palavra, que eu estou colocando tudo em português, metapsíquica. O Ryan, que foi um pesquisador que inaugurou a chamada parapsicologia experimental na década de 30 do século XX, ele acabou adotando o termo do Max Dessoir, parapsicologia, que é o termo mais usado hoje. Mas, em geral, você tem essa definição de paranormal, parapsíquica ou metapsíquica, e eu chamo a atenção para esses prefixos para, meta, super, trans, que são prefixos que mostram justamente essa dimensão desses estudos anônimos da consciência humana, que recebe vários nomes que, em geral, significa além de, ou superior, uma capacidade além da capacidade normal ou comum. De toda forma, o que significa a parapsicologia, de fato, são estudos de fenômenos que são chamados, nessas duas classes, ou de percepção extrasensorial, que inclui a telepatia, a suposta capacidade de uma mente humana ter uma informação de outra mente humana que não poderia ter sido adquirida pelos sensos normais, os 5 sentidos, a clarividência, que é a suposta capacidade da pessoa ter informação à distância
de coisas que ela não poderia conhecer sobre os sentidos normais, a pré-cognição e a retrocognição, que seria suposta capacidade, respectivamente, de conhecer o futuro ou o passado de formas que não poderíamos conhecer, das formas através da percepção sensorial ordinária, e o psicapa seria fenômenos de ação da mente sobre a matéria, como é o caso da psicocinese. A psicocinese, no contexto da parapsicologia, digamos, experimental, ela foi estudada no século XX, continua sendo estudada, através do que é chamado de micro-PK, ou micropsicocinese, que é a partir de geradores de números aleatórios, que geralmente tem um mecanismo microscópico, como, por exemplo, decaimento radioativo, e que, de certa forma, cria ou gera números de uma forma totalmente aleatória, porque o decaimento radioativo é um fenômeno aleatório, probabilístico. E aí você tem uma pessoa que tenta, de forma voluntária, modificar os números que vão ser gerados por esse gerador aleatório. Então, isso é chamado de micropsicocinese, é uma inovação no século XX de um pesquisador de sobrenome Smith. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero apenas dizer que existem décadas de estudos desse tipo, onde você tem meta-análises desses vários estudos que mostram que é extremamente improvável que essas coisas aconteçam por acaso. Um outro tipo de estudo, que é uma inovação da parapsicologia experimental, no caso para estudar telepatia, é o chamado Ganzfeld. Ganzfeld é uma palavra em alemão que significa campo completo. De toda forma, uma pessoa é colocada numa sala sob um estado, digamos, de relaxamento ou de semiconsciência, onde ela tenta, de certa forma, colocar um bloqueio geral nos sentidos, de forma tal que ela tenha esse estado alterado de consciência, que seria supostamente mais favorável para o fenômeno da telepatia acontecer. E outra pessoa que está na mesma situação de restrição sensorial, ela seria o receptor. E esses estudos de Ganzfeld também são feitos há décadas por pesquisadores independentes que replicam esses experimentos, e estudos de meta-análise mostram de novo que a probabilidade disso acontecer por acaso é simplesmente mais fácil eu ganhar na Mega Sena do que isso acontecer por acaso. Então, de todo modo, o que eu quero mostrar é que nesses estudos, e aqui são as várias sociedades de parapsicologia que foram criadas desde a primeira, a britânica, em 1882, até as mais atuais, mas o fato é que você encontra em todos esses casos estudos, aqui no que eu me referi somente a parapsicologia experimental, que foram estudados, replicados, inclusive por céticos, e foram estudados, e todas as críticas foram endereçadas pelos pesquisadores, e continua aí uma anomalia ou uma pulga atrás da orelha da teoria computacional da mente, essa teoria dominante, fiscalista, materialista. Então, mais uma das várias experiências anômalas que a gente coloca aí dentro desse inventório de experiências anômalas que eu estou colocando para vocês. Uma outra experiência que é estudada amplamente por pesquisadores de diversas áreas são as chamadas experiências místicas. Nesse tipo de experiência, a pessoa que passa por ela usa, de forma geral, 3 metáforas principais, 2 das quais eu mencionei mais cedo, a do despertar, a do renascer, e uma terceira que é a da iluminação. Seja o despertamento, a iluminação ou o renascimento, todas essas metáforas se referem a um estado de consciência alterado que é totalmente diferente do estado ordinário de consciência, de forma tal que uma das primeiras características é dizer que a experiência é inefável.
Ou seja, a pessoa que passa por ela não consegue transmitir na linguagem ordinária o que é experiência. De toda forma, a tentativa de transmissão ela continua sempre existindo, e a melhor maneira de transmitir esse tipo de experiência é no nível do simbólico. Então, o despertar, o renascer e o iluminar são 3 símbolos para descrever esse tipo de experiência. O fato é que essa experiência ela tem uma característica de ser paradoxal, onde você tem algo que é translógico, transmental, porque você tem a unidade dos opostos, que é uma expressão que nós encontramos, por exemplo, no teólogo medieval cristão Nicolau de Cusa, onde ele faz essas analogias, como, por exemplo, a união do centro do círculo com o perímetro do círculo, ou seja, com a circunferência do círculo. Ou seja, as duas coisas são definidas como opostas. Uma é oposta à outra. Como elas podem ser a mesma coisa? Mesma coisa de dizer um quadrado redondo. Não faz o menor sentido. Então, nós temos a linguagem ordinária pautada pela lógica, que tem os princípios lógicos da não contradição, o princípio de identidade, o princípio do terceiro excluído, que são a base do pensamento humano, e essa experiência tem um gosto, um sabor de unir o oposto. Então, é dessa forma entendida como algo que vai além da lógica comum. E essa compreensão além da lógica comum tem um sabor de sabedoria, que é uma qualidade noética, onde você tem uma forma direta de conhecimento que também não é experimentado para a mente ordinária. Então, eu tenho os 5 sentidos que me dá um conhecimento imediato, ou seja, que não é mediado por palavras, conceitos ou pensamento. E eu tenho o mundo do pensamento, que é um conhecimento mediado, como as ciências formais, a matemática, a aritmética, a geometria, ou a lógica, ou a gramática, são ciências formais justamente porque é o estudo da estrutura do pensamento. Então, quando eu uso essas estruturas do pensamento, essas categorias do pensamento para entender a experiência humana, esse entendimento, então, é mediado por essas estruturas. A qualidade noética é como se fosse uma superação dialética das duas qualidades. Você tem um conhecimento que é tão intelectual quanto o conhecimento mediado pelo pensamento, mas que, no entanto, não é mediado, ele é imediato, assim como um sabor, uma cor, um cheiro é uma forma de conhecimento imediato. Esse conhecimento ele é imediato, mas tem uma característica intelectual, e isso é o que nós chamamos de uma qualidade noética. É uma forma superior de conhecer a experiência humana, ou de ir além da experiência humana. E nós poderíamos continuar aqui falando outras características dessas experiências que são estudadas por uma variedade de áreas diferentes e que, no entanto, são anomalias para o sistema de saberes moderno, para a ciência moderna, dominada por essa visão que eu chamei aqui do épico evolucionário, que tem um pressuposto fiscalista, materialista, que, quando aplicado para o estudo da psique ou a psicologia, não é o suficiente para explicar esses fenômenos anômalos. O que eu quero finalmente sugerir é que, assim como naquela analogia inicial da física clássica, nós precisamos de uma espécie de revolução no século XXI e daqui para frente, nos estudos da consciência, para, ao adotarmos novas metáforas, que não seja essa da metáfora computacional da mente, nós possamos, assim como a física moderna fez com relação à física clássica, tornar esses fenômenos que hoje parecem anômalos nada mais do que os fenômenos esperados nesse novo paradigma. Então, nesse sentido, eu gostaria de concluir dizendo que a ciência ela tem uma história e, no entanto, o senso comum tende a entender a ciência como descobertas irrevogáveis, um progresso contínuo que nos leva a acreditar que nós sempre conhecemos mais e mais na medida que passam os anos, as décadas, os séculos, etc.
E o que eu quero dizer, como historiador da ciência, é que essa visão é um tanto equivocada e que, na verdade, nos últimos 500 anos, nós não apenas sabemos mais, por um lado, mas nós também sabemos menos, por outro. O que eu quero dizer é que nós temos uma amnésia histórica nas nossas formas de conhecer, que os pré-modernos, aquelas pessoas que viviam em outras culturas, ou mesmo na história intelectual do Ocidente, antes, digamos, de 1500 para trás, eles tinham uma compreensão dessas experiências num outro quadro, diferente do épico evolucionário, como é o caso do conceito da grande cadeia do ser, onde esses fenômenos não seriam considerados anômalos. E, de fato, as pessoas tinham visões de mundo onde esses fenômenos eram compreendidos, embora numa linguagem que a gente não sabe mais falar. Então, é como se uma pessoa que não fala a sua própria língua por muitos anos, ela acaba esquecendo como se fala essa língua. Então, a ciência é um processo contínuo de objetificação do conhecimento humano, onde, pautado por uma série de tendências, como a objetificação, a especialização e várias formas de reducionismo, e essas tendências crescentes no desenvolvimento da história da ciência moderna têm um efeito de nos levar a esquecer como nós compreendíamos essas experiências. Então, a ciência moderna, ela tem, por um lado, esse aspecto que a gente entende no senso comum, que a gente sabe cada vez mais, mas ela tem uma sombra. E essa sombra é justamente esse aspecto que a gente passa a esquecer como compreender certos aspectos da natureza humana na medida que a ciência avança. Então, o que eu quero sugerir é que todas as tentativas de conhecer essa natureza humana muito mais ampla que existe em cada um de nós, que vem sempre com um prefixo para, como paranormal, ou trans, como transpessoal, ou então meta, como metafísica, ou como o Richer chamou a parapsicologia de metapsíquica, ou o prefixo para, como eu falei, o paranormal, além do normal, a metafísica, além do físico, etc. Todos esses prefixos são utilizados no mundo moderno e contemporâneo para tentar se remeter a uma compreensão de uma realidade humana essencial que nós esquecemos como se compreende. Então, de certa forma, eu quero concluir dizendo que o grande desafio para a epistemologia, a metafísica, a ontologia do futuro é ter um quadro mais amplo que possa incluir tudo o que a ciência moderna já conseguiu abarcar na sua exploração do mundo empírico, mas recuperar aquilo que nós esquecemos, que é justamente a compreensão dessa realidade última que a experiência mística, por exemplo, nos remete, que, de certa forma, é parte da natureza última da nossa própria identidade, e que, no entanto, transcende a lógica e as categorias do pensamento que são básicos na construção do discurso científico, como as categorias de espaço, tempo, causalidade e da própria ideia da psicologia moderna de psique, de ego, de self ou de identidade humana. Nós temos, então, esses aspectos da nossa compreensão do mundo apenas como uma espécie de filtro da compreensão do mundo. E a ciência moderna foi exemplar em pesquisar esse filtro. No entanto, ela esqueceu que, além do filtro, existe uma realidade que pré-existe esse filtro. E nós passamos a entender que essa realidade que pré-existe esse filtro não pode ser falada. Então, eu sempre faço analogia com um óculos que tem uma lente, por exemplo, vermelha. Eu vejo o mundo todo vermelho, mas não é porque a vermelhidão está no mundo, mas sim porque o mundo interpretado por essa lente vermelha, ele parece vermelho para mim, mas o mundo não é vermelho em si mesmo. Então, o que a ciência moderna fez foi investigar esse filtro, e esse filtro é justamente essas categorias que a ciência moderna usa, o espaço, o tempo,
a ideia de eu no sentido cartesiano, a ideia de causalidade e etc. Mas a ciência desistiu, digamos assim, de investigar como é a realidade sem esse óculos. Ela passou a considerar esse tipo de ambição como uma espécie de ingenuidade dos pré-modernos. E isso que os pré-modernos chamavam de metafísica, que seria a realidade suprema, que está além desse mundo dos sentidos do empirismo, da consciência ordinária, esse mundo do meta, do para, do trans, esse mundo não poderia ser expresso, porque nós estamos limitados aos fenômenos, que é como as coisas aparecem para nós, filtrada por esse filtro, que é o espaço, o tempo, a causalidade, etc. Então, o que essas experiências próximo da morte ou próximo do nascimento nos mostram é que quando você está próximo da morte ou do nascimento, de certo modo, esse filtro se relaxa. E aí, ao invés de você ter essa ideia do cérebro como produtor da mente, seria mais próximo de uma metáfora alternativa do cérebro como uma espécie de filtro da mente. Então, seria como se a consciência, no sentido mais amplo e restrito, fosse algo muito mais abrangente e que, no entanto, na experiência humana, filtrada pelo espaço-tempo, a minha ideia de eu e a causalidade, essa experiência é apresentada para nós como a ciência moderna descreve, porque ela descreve bem a estrutura como a consciência é filtrada. Mas existiu, desde sempre, uma outra forma de investigação, que é o conceito de ascese, de exercícios espirituais, onde eu não faço o conhecimento do mundo através da descoberta, ou seja, da transformação do mundo exterior, mas através da ascese, dos exercícios espirituais, através da transformação do meu próprio aparelho cognitivo. E essa outra forma de pesquisa da realidade é justamente o que nós encontramos nas tradições meditativas, e que na filosofia contemporânea, nessa tradição intelectual do Ocidente, foi apontado pela fenomenologia, essa tentativa de fazer um discurso em primeira pessoa que fosse legítimo e que fosse independente desse discurso em terceira pessoa, que é o da objetividade da ciência moderna, e que essa investigação em primeira pessoa pudesse encontrar realidades cada vez mais profundas. Essa é uma tradição que você encontra no Ocidente, no Oriente, no Sul global, no Norte global, em todas as épocas, em todos os tempos, e que, de certa forma, a ciência moderna fez com que nós esquecêssemos essa possibilidade de conhecer a realidade e a natureza humana. Então, eu quero concluir por aqui, abrir para perguntas, eu vou parar de compartilhar minha tela, mas, de modo geral, é isso que eu queria trazer para vocês. Olá, Gustavo. Excelente palestra, muito conteúdo interessante, que a gente precisaria aí de alguns dias para poder usufruir de todo esse conhecimento, né? Mas, assim, tem algumas questões, eu vou passar para você. A Tabata, ela pergunta o seguinte... É aí que eu perdi a Tabata aqui, olha. Ela gostaria de saber se você conhece algo sobre a teoria integral de tudo e o campo informacional do autor Enzo Laszlo. Ervin Laszlo. Sim, eu conheço a teoria de tudo, talvez que você chama de tudo, que é a teoria do Ken Wilber, teoria integral, e o Laszlo, que também tem essa teoria que você mencionou. Bom, o que acontece? Bom, são duas pessoas distintas. Eu vou falar, então, das duas de forma separada. A teoria integral do Ken Wilber é muito importante, na minha opinião, porque ele fez várias distinções conceituais que são importantes para fazer essa recuperação desse conhecimento dos pré-modernos,
sem jogar fora o conhecimento dos modernos e dos pós-modernos. Então, ele tenta, nesses 5 elementos que ele chama os quadrantes, os estados, as estruturas, as linhas e os tipos de desenvolvimento, com esses 5 elementos, ele tenta fazer essa teoria integral, essa teoria do tudo. Inclusive, recentemente, junto com o Instituto Integral, que representa o Ken Wilber no Brasil, eu ofereci um curso de psicologia integral de 40 horas, justamente para tentar fazer uma exposição sistemática, histórica e com rigor epistemológico, metodológico, etc., filosófico, da teoria do Ken Wilber. Então, eu vou citar apenas 2 contribuições importantes. Uma contribuição importante é a distinção que ele faz daquilo que ele chama da falácia pré-trans, ou seja, você tem várias narrativas do desenvolvimento humano produzido pela modernidade. Isso pode ser entendido sob o ponto de vista do desenvolvimento do indivíduo, como é o caso, por exemplo, das teorias de psicologia do desenvolvimento, mas pode ser entendido como desenvolvimento da cultura, da sociedade, da biologia, do universo, etc. Então, por isso, ele remete a uma teoria de tudo nesse sentido. De toda forma, o desenvolvimento humano ele tem dois limites que estão nas antípodas um do outro, que estão fora do normal ou do pessoal, que é o pré-pessoal e o transpessoal. E, no entanto, a modernidade tende a confundir os dois, a entender que uma experiência pré-pessoal é transpessoal ou o contrário, que uma experiência transpessoal é pré-pessoal. Então, por exemplo, e aí você tem, a cada ponto, vamos supor, você tem lá uns 10 pontos que são espécies de um degrau, 10 degraus, que seria o representante aqui do desenvolvimento humano. Você tem aqueles intermediários que é o que a gente chama de pessoal. Você tem o pré-pessoal e o transpessoal. O que há em comum entre o pré-pessoal e o transpessoal é que eles não são o pessoal. E essa coisa em comum acaba levando a confundir os dois. Vou dar um exemplo concreto. É famoso o diálogo do Romain Rolland, que foi um intelectual francês importante, tem uma biografia enorme de 3 volumes do Beethoven, que eu recomendo para quem gosta de música. O Romain Rolland, ele escreveu para o Freud, ele era um contemporâneo do Freud, perguntando o que o Freud achava dessas experiências oceânicas, que é o nome que ele deu, muito poético, para o que eu chamei aqui das experiências místicas. E o Freud fala, bom, esse tipo de experiência oceânica, que é uma experiência que você tem de unidade com o todo, que é uma das características que eu coloquei naquela lista, mas não aprofundei na minha exposição, mas uma das características, essa característica que essa separação da parte do todo se dissolve, e aí você se sente como sendo parte da totalidade. É uma experiência totalmente extraordinária, porque, de novo, entra no campo do inefável. E nós sabemos, e foi desenvolvido posteriormente por outras psicanalistas, como é o caso da Margaret Mahler, que fez um trabalho importante desse período que o Freud não explorou o suficiente, entre o nascimento e os primeiros 2, 3 anos, e a Margaret Mahler mostra que, de fato, a criança ela não tem um nascimento repentino, sob o ponto de vista da psicologia. Então, o nascimento físico é uma coisa, o nascimento emocional da criança, quando a criança consegue fazer uma distinção do que é ela e do que é o meio ambiente, ou do que é a mãe, não acontece imediatamente, acontece meses depois. Então, inicialmente, seria como se estivéssemos na criança, na sua mente, seria como pensar que, ao beliscar a criança, ela entende que aquela dor que ela está sentindo, na verdade, é uma dor que o universo inteiro está sentindo, que ela não se distingue do universo, a começar por ela não se distinguir da mãe, que ela tinha uma unidade com a mãe que foi rompida com o nascimento físico. O nascimento emocional, então, acontece meses depois. A Margaret Mahler mostrou isso de forma contundente. Então, o Freud, nessa perspectiva, entendeu que as experiências de unidade com o todo se remetia ao pré-pessoal. E é aquilo que está próximo, no caso patológico, que é o caso quando esse tipo de percepção da realidade persiste, quando a criança se torna um adulto,
Isso seria o caso das psicoses, como a paranoia e a esquizofrenia, onde a pessoa não distingue o que é imaginado do que é real. E ela vê coisas, ouve vozes, ou ela pensa que o outro está lendo a mente dela, ou ela acha que está sendo perseguida, como é o caso da paranoia. Então, as psicoses seriam casos onde a cognição desse infante permanece na fase adulta. O Freud, então, ele patologiza, como é que é? Ele torna uma doença, uma patologia, aquilo que seria para o Romain Rolland algo como chamaríamos aqui de uma experiência transpessoal. Agora, o contrário acontece. Você pode ter um legítimo caso de esquizofrenia que é entendido por outras pessoas como uma experiência mística, e não é uma experiência mística, ok? Então, quando ele faz essas distinções, ele vai, isso eu explico nesse meu curso, ele vai criando ponto a ponto as várias confusões pré-trânsito. Então, essa é uma contribuição fundamental. Outra contribuição fundamental é quando ele faz a distinção entre estados e estruturas. O que a ciência estuda são as estruturas, que eu chamei aqui dos óculos, da lente, do filtro através do qual nós filtramos a experiência humana. Mas os estados são essas tradições meditativas que tentam investigar a realidade cada vez mais solto dessa estrutura. Então, essa é a tradição, por exemplo, da Vipassana, onde você tenta cada vez uma observação mais afastada da sua experiência, de forma tal que cada vez mais você deixa de se identificar com aquilo que você chama do seu ego ordinário, do seu self. Então, ao fazer essa distinção entre estados e estruturas, o Ken Wilber, na minha opinião, fez outro golaço, digamos assim, porque ele mostrou que são duas formas de investigação, a da ciência moderna e das tradições espirituais, que se completam, mas que são independentes, né? Bom, entre outras contribuições, no caso do Laszlo, ele é um cara genial, não há a menor dúvida, basta estudar a carreira dele, a quantidade de publicações, etc. e tal, mas é o que eu chamo de estar no campo da especulação científica. É justamente porque esse paradigma ainda não existe, esse paradigma emergente, que você precisa de ter os pioneiros que vão atirando no escuro. Então, o Laszlo é um desses pioneiros, ele tenta formular com o que a gente tem o que seria esse paradigma do futuro. Então, ele cria essas ideias. Tem vários desse tipo, como o Robert Sheldrake, que é outro que tenta também teorizar, é um biólogo que tenta teorizar sobre essas experiências, tentando explicar novos mecanismos que estão além do que é hoje posto pela ciência convencional. Então, eu entendo, como historiador, que não existe regras para fazer ciência. Então, o historiador, ele é uma espécie de anarquista epistemológico. Ele, pegando como exemplo a própria história da ciência, ele percebe que quanto mais você legisla, como o filósofo da ciência tradicional tenta fazer, como deve ser a forma correta de adquirir o conhecimento humano, quanto mais você legisla, mais se restringe a capacidade criativa humana de inovar suas formas de conhecer. Então, eu entendo que todas essas figuras são importantes, mas que estão nos limites, nas margens da ciência moderna. Então, eu chamo esse tipo de trabalho de especulação científica, num sentido neutro, nem positivo, nem negativo. Ele pode ser positivo quando a pessoa, de fato, é um pioneiro, um inovador, quando as gerações seguintes entendem que aquelas primeiras elaborações estavam corretas, sob o paradigma do futuro. Mas você pode ter também a pessoa que lá no futuro nós vamos entender que o que ela estava fazendo era pseudociência, não é ciência mais. Então, os pioneiros correm esse risco. Eles podem estar além do paradigma vigente ou aquém do paradigma vigente. E quando a gente está vivendo nessa geração da fronteira, é difícil julgar se lá no futuro nós vamos julgar como além ou como aquém do paradigma vigente.
da especulação científica vive nesse mundo fronteiriço, que não é nem preto nem branco, é cinza. Olha, a gente poderia passar aqui mais horas ouvindo você falar, que realmente é muito gratificante. A gente agradece demais por você ter se disponibilizado, estar aqui com a gente, passando todo esse conteúdo maravilhoso. Para o ano que vem, a gente sabe que você vai já está programado para colocar de novo o curso no ar, o Mente Além do Cérebro. Então, pessoal, siga aí pelo site da Lubrate, que as datas sempre são disponibilizadas, para vocês não perderem essa oportunidade, porque realmente é imperdível, né? Tem umas duas questões, Gustavo, que eu mandei para você no seu WhatsApp. Se você depois puder, para a gente não perder o time aqui, para não atrasar muito, depois você manda para mim, que eu encaminho para as pessoas que perguntaram. Muitas pessoas aqui agradecendo demais por você ter se disponibilizado, que estão encantados e maravilhados com o seu conteúdo. Então, a gente te agradece muito, viu, por estar aqui e ter participado desse primeiro simpósio aqui da pós-graduação da Psicologia Transpessoal da Lubrate. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos, todas pela atenção. Eu que agradeço, foi incrível poder participar desse evento, que está sendo muito, muito interessante. E a respeito do curso que nós oferecemos em colaboração com a Lubrate, embora já aconteceu, quem tiver interesse pode ir no site www.mentealemdocérebro.com.br para ter mais informações. E ali também é possível entrar em contato comigo, porque lá tem um canal pelo WhatsApp, ou por e-mail, acho que é possível também. Mas, de toda forma, como você falou, futuramente nós vamos fazer de novo uma nova turma, e só acrescentando aqui, o Manuel já fez, obrigado, Manuel, você colocou inicialmente o meu Instagram como Episteme, e agora você colocou correto, episteme_crítica, que é justamente o meu trabalho como epistemólogo de criticar a episteme moderna dominante. E eu costumo dizer que eu sou uma espécie de advogado das epistemes fronteiriças, das epistemes rejeitadas. E como um advogado que também não defende qualquer episteme fronteiriça, mas que eu escolho os casos que eu considero defensáveis. E aí, nessas epistemes fronteiriças, nós temos todos os prefixos meta, para, trans, que significa além de, além do normal, além do físico, além do material, além do empírico, etc. Que é o limite da episteme moderna, e que é o limite também das neurociências, das ciências cognitivas dominantes, e que nós estamos aqui tentando puxar esses limites para essa que é uma episteme emergente, que a gente não conhece em profundidade, mas que a gente pode enxergar o seu horizonte. Então, muito obrigado.